A paz do Senhor, estamos de volta com a nossa live de toda semana. Agora eu não falo nem o dia da semana mais, eu falo que é a live da semana. Hoje nós vamos falar sobre propósito. Essa mensagem, eu já falei sobre propósito em outras vezes, com certeza, né? Mas aqui na live é a primeira vez que eu vou estar falando especificamente em propósito, usando um texto aqui, bem conhecido da palavra. Então eu quero desejar aí boa noite para quem estiver comigo aqui agora. Essa live não vai ser comprida, tá, gente? Vai ser bem objetiva. O Alcione já está aí, a paz do Senhor. Eu acho que tá aqui, Yas também tá aí. Yasmin, né? É Yasmin. Tá aí também. Seja bem-vinda, irmã Alcione também. São as duas primeiras que chegaram aqui. Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos falar de propósito. Isso é um assunto que diz respeito a todo mundo, afinal de contas, todo mundo quer saber qual é o seu propósito. E existem pessoas, infelizmente, que caminham a vida inteira, né, vivem uma vida inteira e não conseguem descobrir o seu propósito, o que é muito triste. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pegasse a sua caneta e anotasse aí os versículos que nós vamos ler hoje. Nós vamos ler Gênesis 37, versículo 2, 3 e 14. Gênesis 37, versículo 2... versículo 3, versículo 14, diz assim: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias sobre eles a seu pai. Versículo 3, Ora, Israel, que era Jacó, amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica talar de mangas compridas. Versículo 14, diz assim: Disse-lhe Israel, que é Jacó, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi até Siquém. Esse é o texto que a gente vai usar, tá? Para falar de propósito. Então vamos começar. Luísa também está aí, a paz do Senhor. Luísa, seja bem-vinda. Na língua portuguesa, a palavra propósito quer dizer intenção. A palavra propósito na língua portuguesa quer dizer intenção de fazer algo. Projeto, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, um plano ou um alvo. Pastor Luciano também aí está aí, a paz do Senhor. Estúdio Roberto também está aí, sejam bem-vindos. Na psicologia, a palavra propósito já tem um outro significado. Olha só que interessante, gente. A gente vai caminhar aqui. Você segura a minha mão aqui que a gente vai junto para a gente entender direitinho o que quer dizer propósito e por que é tão importante a gente conhecer o nosso propósito. Na psicologia, já se define propósito de outro jeito. Na psicologia, o propósito é um objetivo sólido, pelo qual você está disposto a adquirir novos hábitos. Então, olha só a diferença. Promover mudanças e encarar desafios. Então, olha só. Na língua portuguesa, se você pegar um dicionário e ver o significado da palavra propósito, você vai ver lá que propósito é a intenção de fazer alguma coisa, é um projeto, é aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, é uma finalidade. Mas na psicologia, quando se fala em propósito, fala como um objetivo sólido de uma pessoa, na qual aquela pessoa está disposta a fazer qualquer coisa para adquirir novos hábitos, promover mudanças, encarar desafios em vista daquele propósito que ela tem. Então você percebe que existe uma diferença aí. Propósito é uma visão do que entendemos como a nossa missão. Propósito é algo que somente eu posso fazer, que somente você pode fazer. Então eu posso dizer que cada ser humano tem um propósito definido. Deus definiu um propósito para cada pessoa que ele criou. O propósito é único para cada pessoa. Não existe um propósito igual para as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Então aí você já vai começando a entender o que é propósito. Mas vamos lá, vamos caminhar. Os judeus, eles acreditavam e eles acreditam, né, que quando a gente só nasce, olha só, gente, os judeus acreditam que quando nós nascemos, a gente só nasce
porque Deus tem um trabalho a realizar através de nós. Os judeus acreditam assim. E eles agradecem todos os dias, todas as manhãs, eles agradecem a Deus, porque quando eles abrem os olhos, eles entendem o seguinte, que o Eterno devolveu a alma deles de manhã, porque acredita na capacidade que eles têm de realizar aquele propósito. Olha só que interessante. Os judeus também afirmam uma coisa muito interessante. Eles afirmam que quando nós nascemos, quando qualquer ser humano nasce, ele traz dentro dele talentos. Todo ser humano, quando nasce, ele traz dentro dele como se fosse uma caixinha de ferramentas invisível. Nessa caixinha de ferramentas tem tudo que ele precisa para desenvolver o seu propósito e a sua missão. Então, olha que interessante também essa visão que os judeus têm do propósito. Só que, infelizmente, existem pessoas que passam a vida toda fugindo do seu propósito. E por causa disso, essas pessoas, elas vivem vidas desastrosas. Então, deu para entender até aqui? Né? O que é propósito na língua portuguesa, o que é propósito na psicologia, como os judeus entendem o propósito, né? Eles acreditam que toda vez que você acorda de manhã é porque o Eterno devolveu a sua alma, porque acredita que você ainda tem coisas para realizar dentro do seu propósito. É por isso que você acorda de manhã. E eles também dizem que todo ser humano que nasce, ele nasce com uma caixinha de ferramentas que a gente chama de talentos, né? Talentos naturais. Todo ser humano nasce com esses talentos naturais. Por quê? Para que eles consigam realizar o seu propósito. Bem, para exemplificar isso, nós lemos aqui em Gênesis 37, versículo 2, versículo 3 e versículo 14, a gente vai pensar um pouco sobre propósito, analisando a vida desse personagem bíblico chamado José. Se você chegou agora, gente, assista a live desde o início. Eu comecei quase agora, mas eu falei 3 coisas muito importantes aqui dentro do assunto, tá? Hoje a gente está falando, caminhando em direção ao propósito. Quando a gente leu aqui Gênesis 37, versículo 2, diz que essas são as gerações de Jacó. Jacó teve vários filhos, dentre eles José. A Bíblia diz aqui em versículo 2 que José tinha 17 anos, né? E ele apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Olha que interessante. Esse jovem, estava esse mancebo, né? Que era José, com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Desculpa, gente, espirrando aqui. Isso quer dizer o quê? Que José era o menor deles, dos irmãos, mas José já tinha um papel importante no meio dos irmãos. Você observou aqui no versículo 2 que os filhos de Zilpa, que era, né, as servas, né, que tiveram filhos de Jacó, né, a história é longa, vocês sabem, né? Os filhos de Zilpa e os filhos de Bila já eram crescidos, já eram homens feitos. E José tinha 17 anos ainda, era novo. Era o mais novo. O que acontecia? Quando eles iam apacentar as ovelhas, Jacó mandava José para tomar conta dos irmãos. A Bíblia diz aqui que ele trazia notícias dos irmãos para o seu pai. Então, olha que interessante, gente. José, mesmo sendo novo, era alguém que tomava conta dos seus irmãos. Grava isso aí, tá legal? Grava isso aí. No versículo 3 diz que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos. Isso não é uma coisa boa de fazer, né? Escolher entre filhos. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Meu assunto aqui é propósito, tá bom? Por quê? Porque ele amava José? Porque ele era filho da sua velhice, né? Era filho da mulher que ele amava, que era Raquel. E Jacó, por isso, faz para José uma túnica de várias cores. Vamos analisar também isso aqui, tá? Olha, o primeiro versículo que a gente leu, você viu que José, apesar de ser mais novo, tomava conta dos irmãos e trazia notícias dos irmãos para o pai.
No versículo 3, você vê Jacó dando para José uma túnica de várias cores. Irmã Alessandra, o que isso tem a ver com propósito? Tem tudo a ver com propósito, eu vou explicar para você agora. Nos dias de José, gente, todo mundo tinha túnica. Todo mundo se vestia com uma túnica ou um manto. Para que servia a túnica? A túnica servia para aquecer as pessoas, a túnica servia para carregar os pertences das pessoas, a túnica, durante uma viagem, ela servia de agasalho, né? Porque o tempo podia mudar durante o trajeto, servia de agasalho. A túnica servia de assento, as pessoas enrolavam a túnica para se assentar em cima dos camelos, né? Dos animais de carga. Até mesmo para servir de seguro de um empréstimo. A túnica era tão pessoal de uma pessoa e valia tanto que ela poderia ser dada como empréstimo, para pagar um empréstimo. Então, a maioria das túnicas daquela época vinha até o joelho só. E a manga era curtinha. Por quê? Para não atrapalhar a pessoa de trabalhar. Só que Jacó faz uma túnica para José diferente. Você leu aí no versículo 3, era uma túnica talar, era uma túnica de mangas compridas, era comprida, de mangas compridas e coloridas. O que isso quer dizer, irmã Alessandra? Quer dizer que a túnica de José era diferente, porque era uma túnica usada pela realeza. Somente reis, pessoas importantes usavam túnicas longas até a altura do tornozelo e colorida. Então Jacó já enxerga em José alguém superior. Jacó já enxerga em José alguém superior. E Jacó queria que o seu filho se vestisse dessa maneira. Então, você está percebendo que já existia um propósito na vida de José. Jacó enxergou em José uma capacidade para governar. Olha só que interessante, tá? Então, o que a gente pode deduzir já daí? Que o propósito de José era governar. Só que ele era um rapaz ainda. Ele não estava em posição de governar, mas já existia um propósito sobre a vida dele, que o pai já conseguiu enxergar isso. José tinha o propósito de governar. Sim, sim. A gente já está percebendo aqui que ele tinha. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Ele já governava? Não. Ele já governava? Não. Mas qual era o propósito de Deus para José? Governar. A gente está percebendo lendo os primeiros versículos aqui. Quando você pega a história dos Hebreus, que é um livro grosso, né? Eu sempre comento ele aqui, mas eu tenho tanto livro aqui, gente, eu quero mostrar, mas quando eu vou procurar eu não acho, porque tem muita coisa aqui. A história dos Hebreus é um livro de um historiador chamado Flávio Joséfo. Na página 116, no segundo parágrafo, olha o que o Flávio falou. Olha o que esse historiador Flávio José falou sobre José. Preste atenção. José, que Jacó tivera de Raquel, era o mais querido de todos os seus filhos. Fosse por causa das melhores qualidades do seu espírito e do corpo, em que sobrepujava os outros, fosse por sua grande sabedoria. Então, olha só que interessante. Flávio José, um historiador muito renomado e muito respeitado no meio acadêmico, no meio histórico, ele falando sobre José. José já tinha qualidades no espírito e no corpo que sobrepujava outros, seus irmãos e outras pessoas dali, de onde ele morava, de onde ele vivia. Jacó já percebeu isso em José desde criança. José era focado naquilo que já existia na sua vida. E sobre a cabeça dele pairava um propósito. Qual era o propósito que pairava sobre a vida de José? Governar. Mas ele não governava ainda, mas era o propósito dele. Vamos caminhar comigo. O que acontece com José? Você conhece a história, né? Eu acredito que você conheça a história de José, que é bem conhecida. Ele é vendido para os ismaelitas, ele vai para o Egito. Quando chega no Egito, ele é vendido para Potifar. Aí quando você pega Gênesis 39, quando ele chega na casa de Potifar,
no versículo 2, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e com tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs como mordomo da sua casa, sobre tudo que tinha. E o Senhor abençoou aquele egípcio por amor a José. E a bênção, olha o que está dizendo a Bíblia, do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto na casa como no campo. Porque Potifar confiou às mãos de José tudo que ele tinha. Gente, olha só, mais uma vez o propósito gritando na vida de José. Por que Potifar entrega tudo na mão de José? Porque existia um propósito na vida de José, que era o propósito de governar. Mas ele já estava governando? Não, ele não estava governando. Aquela situação ali era apenas um vislumbre, né, do propósito dele, mas aquele ainda não era o lugar dele. Olha só, gente, vocês conhecem a história. Aí o que acontece? A mulher de Potifar coloca os olhos nele, você conhece a história, né? Tenta seduzir José. José não se deixou seduzir por aquela mulher, porque ela não conseguiu, né? Porque José era um menino focado, um rapaz focado. E aí, José é mandado para a prisão. Olha só, parece que tá tudo piorando na vida de José, mas na realidade, gente, José, ele não desistiu do seu propósito. Do propósito que estava sobre a cabeça dele, mesmo enfrentando todo esse tipo de dificuldade. O que acontece na prisão? Gênesis 39, versículo 21. Ele vai parar na prisão. Quando chega na prisão, a pessoa que tomava conta da prisão pegou José, colocou José como organizador daquela prisão. Tudo que José colocava as mãos era abençoado. Então, quando ele percebeu que tinha algo diferente na vida de José, aquele carcereiro pegou os presos e deu todos na mão de José. Gente, pensa num negócio desse. Pensa num negócio desse. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou todos os presos que estavam na casa do cárcere para José. Vislumbre mais uma vez do propósito que tinha na vida de José. Mas ali na prisão ainda não era o lugar de José. Mas você percebe que José, ele está caminhando dentro do propósito dele, da missão que Deus tinha dado para ele. Qual era a missão? Qual era o propósito? Governar. E como José não se desvia, preste atenção no que eu vou falar agora, é a coisa mais importante que eu vou falar nessa live. Como José não se desvia do seu propósito, como ele está caminhando dentro do seu propósito, Deus dá a José um dom. É aí que a gente vai falar sobre talento e sobre dom. Talento nasce com você. Tá? O talento natural, a habilidade natural, ela nasce com você. Só que o talento, só por si só, ele não é capaz de fazer você chegar no seu propósito. É isso que eu quero explicar para você hoje, tá? O que vai ser fundamental na sua vida para que você alcance o seu propósito? Você receber um dom do céu, sobrenatural sobre a sua vida. Foi o que aconteceu com José. José, como ele não sai do caminho, como ele está caminhando em direção ao seu propósito, José recebe um dom. Que dom foi esse, irmã Alessandra, que José recebeu? José recebeu o dom de interpretar sonhos, tá? José recebeu o dom de interpretar sonhos. Preste atenção. No caminho do seu propósito, José era apenas um sonhador. Você pode dizer assim para mim, mas José tinha sonhos. Tinha, ele tinha sonho, mas ele não tinha condições de interpretar esses sonhos. Ele era apenas um sonhador. Enquanto criança, jovem na sua casa, ele era apenas um sonhador. Tanto é que ele teve aquele sonho, né? O sonho da lua e das estrelas se curvando,
Pai do Senhor, Marise, ele teve o sonho dos feixes de trigo se curvando para ele, só que ele não foi capaz de interpretar isso, porque ele só tinha um sonho, ele era um sonhador. Mas a partir do momento que ele vai caminhando em direção ao seu propósito, Deus dá para ele um presente. Deus dá para ele um dom. E que dom foi esse? Foi o dom de interpretar sonhos. Então, deixa eu falar uma coisa para você. O dom é diferente do talento. O dom é diferente do talento. Talento é uma habilidade natural, tá? Talento é aquela caixa de ferramentas que eu falei lá no início da live. Que todo ser humano, quando ele nasce com uma caixa de ferramentas que... essa caixa de ferramentas é os talentos que a pessoa tem. Ela nasce com esses talentos para ela desenvolver o seu propósito. Só que tem pessoas que deixam a caixa lá. Ela deixa a caixa lá embaixo e fica tudo lá e ela não mexe. São pessoas que não conseguem atingir o seu propósito na vida, porque ela recebe de Deus o talento, mas ela não faz nada com ele. Entendeu? Então, José recebeu um talento, um dom de Deus. Que dom foi esse? Foi o dom de interpretar sonhos. Dom, gente, é um presente de Deus. Dom é o elemento sobrenatural para que eu e você cheguemos definitivamente no nosso propósito. Olha que coisa linda. Então, você não vai chegar ao seu propósito sem o presente de Deus. Você não vai chegar ao seu propósito sem o dom, sem um elemento sobrenatural na sua vida. Você não vai ter condições só com as suas habilidades, só com seus talentos, de você alcançar o seu propósito. Não dá. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ele fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha que coisa linda. Então, qual é o conselho meu para você hoje? Não saia do foco. Não saia do caminho do seu propósito. Procure o dom, o melhor dom que vai servir ao teu propósito. A Bíblia nos orienta isso. A Bíblia fala isso. Procurai com zelo os melhores dons. Porque procurar com zelo os melhores dons é estar aos pés de Jesus, é estar aos pés de Cristo, pedindo para Ele esse dom, para que você conclua o propósito que Ele tem para a sua vida. Para receber esse dom, esse presente, você precisa estar no lugar certo. Ainda que esse lugar esteja trazendo desconforto para você, ainda que esse lugar esteja trazendo lágrimas para você, ou mesmo dor. Você acha, gente, que foi fácil para José ser jogado numa cisterna sem água? Você acha que foi fácil para José ser tirado da casa do seu pai, do amor do seu pai, para ser vendido para viajantes ismaelitas? Você acha que foi fácil para José, depois de ser um filhinho de papai, virar um escravo na casa de um desconhecido? Você acha que foi fácil para José ser caluniado e parar numa prisão? Mas José não se desviou. José não se desviou do seu propósito. José não murmurou. José não reclamou. E em todos os lugares que José entrava, o Senhor era com ele. Está bem claro em Gênesis. Se você pegar Gênesis 37, começa a história de José, e você acompanhar a história dele, você vai ver que em todos os lugares que José passava, o Senhor era com ele. Por que o Senhor era com ele? Porque José não se desvia do seu propósito. Ele sabia que tinha algo na vida dele para que ele ia fazer, que Deus o escolheu para algo importante. José sabia que tinha capacidade de governar, ainda que ele não estivesse governando. Aí Deus fala para ele: então eu vou te dar o dom. Agora que você passou por todas as etapas, por todos os processos, você não se desviou do seu propósito, agora eu vou te dar o elemento sobrenatural
para que você alcance o seu propósito, para que você se conduza ao seu propósito. E qual era o propósito de José? Governar o Egito. O propósito que estava na vida de José, que Deus escreveu para José, era governar o Egito. E por que, irmã Alessandra, governar o Egito? Porque Israel tinha que sobreviver à fome. Israel era a nação escolhida de Deus. Israel era o povo escolhido de Deus. Se José não estivesse no Egito, Israel poderia morrer de fome. Então Deus estabeleceu um propósito para a vida de José, e José caminhou dentro desse propósito. Então deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo agora à noite, e você que vai me ouvir amanhã de manhã, que essa live vai ficar gravada se Deus quiser. O caminho do propósito nunca é fácil. O caminho do propósito nunca é fácil. Mas você precisa caminhar em direção ao que te aproxima do seu propósito. Propósito no hebraico é refetz. Refetz quer dizer desejo e vontade divina. Isso é propósito. Existe outra palavra que define propósito também, que é matará. Matará quer dizer transformação, tempo, algo que eu preciso, e ação. São as letras que estão dentro dessa palavra. Então, propósito tem a ver com processo, tem a ver com transformação, tem a ver com água, tem a ver com útero, tem a ver com nascimento, tem a ver com tempo, tem a ver com humildade, saber que eu preciso de Deus para cumprir o meu propósito, tem a ver com ação também. Então, deixa eu sintetizar aqui algumas coisas para você. Irmão Senhor está colocando aí, ó, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Glória a Deus, é isso, né? A Jô também tá aí. Oi, Jô, paz do Senhor, seja bem-vinda aqui. Então, o propósito, ele tem algumas características importantes. Deixa eu falar isso para você, tá? Isso aqui é muito esclarecedor pra gente, que tem propósito. Eu tenho propósito na minha vida. Deus me escolheu com um propósito. Eu nasci por causa desse propósito. Você também, você está aqui no planeta Terra por causa desse propósito. Porque Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada sem propósito. Ok? Então, o propósito, ele tem algumas características que eu vou falar para você agora. O propósito não é sobre você. O propósito são as pessoas que ganham primeiro. Tá entendendo? O meu propósito tem mais a ver com as pessoas que estão ao meu redor do que comigo. Porque quem ganha primeiro não sou eu no meu propósito. Quem ganha primeiro são as pessoas que estão ao meu redor. No propósito, as pessoas esperam algo de mim e algo de você. Quando você tem um propósito estabelecido por Deus, as pessoas olham para você e esperam algo de você, como esperam algo de mim. As pessoas esperam porque elas sabem que você tem um propósito na sua vida. O propósito, ele resolve o problema de alguém. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, esse propósito vai resolver, vai solucionar problemas na vida das pessoas. Você precisa entender isso. O propósito é maior que você. O seu propósito é maior que você. Deixa eu falar outra coisa para você. Quando você caminha em direção ao seu propósito, teus inimigos se tornam inimigos de Deus. Isso é muito interessante, gente. Nós não temos inimigos, mas há quem se faça nossos inimigos. Você está entendendo? A gente tem que ter paz com todo mundo, nós não temos inimigos. Mas existem pessoas que se fazem nossos inimigos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está dentro do seu propósito, Deus compra a sua briga. Se você está caminhando dentro do seu propósito e alguém se levanta contra você, Deus compra a sua briga. Deus assume o risco, o seu risco. Se você está caminhando dentro do seu propósito, Deus vai ser inimigo dos teus inimigos. Você sabe o que é isso? Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, mas isso é bíblico. Estou inventando nada, isso não é uma heresia, isso é bíblico. Isso é bíblico, tá?
Quando você está dentro do seu propósito, ele te dá meios, ele provê, ele sustenta. Então, conselho para você que está me ouvindo agora, que vai ouvir essa live depois. Caminhe em direção ao que te aproxima do teu propósito. Caminha em direção ao que te aproxima do teu propósito. Mas, Alessandra, mas eu estou sofrendo dentro desse propósito. Eu estou chorando caminhando dentro desse propósito. Não está sendo fácil caminhar dentro desse propósito, mas continua caminhando. Porque se você estiver caminhando dentro do seu propósito, Deus vai mandar o elemento sobrenatural para que você chegue finalmente no lugar que você tem que estar. Qual era o lugar que José precisava estar? Qual era o lugar que José precisava estar? No Egito. Como José sairia lá do lugar que ele morava para o Egito por meios próprios? Ele não sairia. Ele não sairia. Deus precisava de José para governar o Egito. Então Deus começa a trabalhar na vida de José. José não entendeu a princípio, com certeza não. Assim como eu e você também não entendemos. Quando a gente está caminhando em direção ao nosso propósito, às vezes acontece tanta coisa que você não entende. Meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Você não entende. Mas não se desvie do seu propósito. Porque se você continuar caminhando dentro do seu propósito, Deus vai enviar para você o elemento sobrenatural. O que é o elemento sobrenatural? É aquilo que você não pode fazer. Definitivamente, aquilo que você não tem. É aquilo que você não tem condições humanas, físicas, materiais, financeiras para ter. Você não tem condições. Aí o que Deus faz? Deus traz esse elemento sobrenatural para a tua vida. Por quê? Porque você não se desviou do seu propósito. Então não se desvie. Chorando ou sorrindo, continue caminhando dentro do seu propósito. Porque se você continuar caminhando, Deus vai trazer para você aquilo que está te faltando para você cumprir o seu propósito. Porque foi Ele mesmo que escreveu isso para você. Tá entendendo? Foi Ele mesmo que escreveu isso para você. É isso que as pessoas não conseguem entender. E o que as pessoas fazem? Elas fogem do seu propósito. A maioria das pessoas fogem. E vivem vidas miseráveis. Essa que é a verdade. Uma pessoa que está fugindo do seu propósito, ela está vivendo uma vida miserável. Porque ela nunca vai fazer aquilo que Deus deu capacidade para ela fazer. Porque as coisas não acontecem assim, gente. É um processo. É um processo. E eu só vou atingir esse propósito, tá entendendo? Quando eu caminho junto com Deus dentro desse propósito. Quando eu seguro na mão de Deus, Deus segura na minha mão e eu vou andando. Mesmo sem entender algumas coisas, eu vou andando. Uma hora você vai entender. Uma hora, quando você chegar finalmente no lugar que Deus quer que você chegue, você vai olhar para trás e você vai ver, meu Deus do céu, tudo isso aconteceu para que eu chegasse aqui. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E eu desejo isso para você. Eu desejo isso para você. Quando Jacó reuniu todos os seus filhos para abençoá-los com a bênção patriarcal, eu já estou chegando no final da minha live, mas depois que tudo é resolvido, os irmãos vão para lá, né? O Jacó vai para o Egito também, encontro do seu filho, e eles ficam morando lá na terra de Gósen, tá entendendo? Quando tudo vai acontecendo, quando tá perto de Jacó morrer, ele reúne todos os seus filhos. E ele vai dar a bênção patriarcal sobre todos os seus filhos. Olha o que ele fala em relação a José. Gente, abre a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Não perde isso não, já estamos no finalzinho. Não perde isso não. Gênesis 49, versículo 22. Olha o que Jacó fala sobre José na bênção patriarcal. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Gente, olha que coisa linda.
Olha o que Jacó fala em relação ao seu filho José. Seus ramos correm sobre o muro. Sabe o que quer dizer isso? Seus ramos correm sobre o muro. Qualquer tentativa de te parar no caminho do seu propósito será frustrada, José. Como foi frustrado? As pessoas tentaram te parar no seu propósito. Seus irmãos jogaram você numa cisterna. Seus irmãos venderam você para os ismaelitas. Você foi parar na casa de Potifar. Potifar acreditou na calúnia daquela mulher endemoniada, te jogou na prisão. Mas você, José, é um ramo frutífero junto à fonte que corre sobre o muro. Sabe o que quer dizer isso? Todo mundo que tentou te limitar quebrou a cara. Essa que é a realidade. Todo mundo que tentou te prejudicar se deu mal. Não conseguiu. Porque você é um ramo frutífero junto à fonte, ligado a Deus, e que corre sobre o muro. Olha só, gente. Gênesis 49, versículo 23. Olha o que Jacó fala sobre seu filho José. Os flecheiros lhe deram amargura. O flecharam e o aborreceram. O que Jacó está dizendo aqui? Você sofreu dor, José. Você sofreu desconforto. Você sofreu lágrimas. Mas olha, versículo 24, Gênesis 49, versículo 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. O sustento do Todo-Poderoso te ajudou. Os flecheiros tentaram tirar a sua vida. Os flecheiros lhe deram amargura. O flecharam, aborreceram, mas as suas mãos foram fortalecidas. Isso, irmão Sione, não se frustra os propósitos de Deus. As pessoas até podem achar que estão frustrando os propósitos de Deus na minha e na sua vida, mas não, elas não vão conseguir. Elas não vão conseguir, porque se você está caminhando dentro do seu propósito, uma hora Deus vai te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Gênesis 49, versículo 25, diz assim: pelo Deus do teu pai que te ajudará, pelo Todo-Poderoso que te abençoará, com as bênçãos dos céus elevados, com as bênçãos do abismo, do profundo abismo, com bênçãos do seio e do ventre. Gente, isso aqui é que é bênção. Quando Deus está contigo, dentro do teu propósito, é isso aqui que tu recebe. Essa bênção não foi só para José, não. É para mim e para você. Pelo Deus do teu pai que te ajudará, pelo Todo-Poderoso que te abençoará, com bênçãos dos céus elevados, coisas que só o céu pode mandar. Deus vai te dar, coisas que só o céu pode te dar. Se você está dentro do seu propósito, isso é para mim e para você. Com bênçãos do abismo profundo. Sabe o que é isso? Pedras preciosas. Onde estão as pedras preciosas? No fundo da terra. No abismo. Coisas escondidas. Coisas que ninguém vê. Coisas que ninguém sabe. É isso que Deus tem para mim e para você. Às vezes as pessoas falam assim: meu Deus, como que ela conseguiu? Quem é o peixe que tá movimentando a vida dela? Não tem peixe nenhum não, gente. É o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Quando você caminha dentro do teu propósito, Deus abre as comportas do céu. Aparece bênção de onde tu nem imagina. Deus usa pessoas estranhas para te abençoar. Deus abre portas que você não teria condições de abrir. Tá entendendo? A Monsione colocou no laboratório de Deus. É isso aí, é desse jeito. Coisas que só Ele pode fazer. Ele mostra, Ele traz à tona, Ele coloca na sua mão, Ele usa pessoas para trazer para você. É a bênção de quem anda no propósito, com bênçãos dos seios e do ventre. Sabe o que quer dizer isso? Bênção de família. Bênção de família. Ternura de família, amor de família. Quando você está dentro do seu propósito, coisas difíceis acontecem, mas você tem a bênção dos seios e da madre. É a bênção matriarcal e patriarcal. É a bênção
Gente, é a bênção atrelada ao próprio Deus. Quando você caminha dentro do propósito, nada nem ninguém pode te parar. Então, essa palavra hoje é para mim e para você. Você tem talentos naturais, habilidades naturais que Deus te deu, mas isso não será suficiente para você cumprir o seu propósito. Você precisa do dom. Você precisa do sobrenatural para cumprir o seu propósito. E você só vai receber o sobrenatural se você caminhar dentro do seu propósito. Não pense que fora de propósito, fazendo coisas que dá na sua cabeça, você vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. E como é bom, gente, como é lindo estar dentro do propósito de Deus. Eu digo sempre o seguinte, se você caminha no propósito, você não precisa nem orar muito, não. Você ora 5 minutos e fala assim, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me trouxe aqui, eu estou dentro do meu propósito, eu preciso de ajuda, o Senhor faz, o Senhor resolve, o Senhor abre portas, o Senhor manda pessoas, o Senhor faz coisas extraordinárias quando você está andando dentro do seu propósito. Então, existe diferença entre talento, dom e o que o dom e o talento têm a ver com propósito? Foi o que eu expliquei aqui para vocês hoje. Essa foi a nossa live. Uma live bem objetiva, mas cheia de Deus, cheia da presença de Deus. E você, com certeza, se você está comigo aqui desde o início, você entendeu direitinho o recado que Deus tem pro teu coração, a mensagem que Ele tem pro teu coração. Então, que essa palavra fique gravada no seu coração, na tábua do teu coração, que essa palavra possa mexer, remexer, né, com o teu interior, e que o Espírito Santo continue falando aquilo que eu não tive condições de falar aqui. Que o Espírito Santo continue trabalhando na tua vida como tem trabalhado na minha. Que Deus te abençoe, te guarde. E se essa live te abençoou, gente, em nome de Jesus, toca nesse aviãozinho que tá aí e envia essa live para alguém. Pega o link, envia essa live para alguém, abençoa a vida de alguém, porque nós estamos no tempo de anunciar o Evangelho de Cristo e a palavra verdadeira, o leite racional, o leite, né? Tem gente que tá no leite, mas tem gente que já tá no mantimento mais forte. Tudo isso tem aqui, ó. Tudo isso tem aqui. Então, nós não estamos no tempo de esconder nada de ninguém. Nós temos que falar, proclamar as verdades de Deus. Amém? Luísa colocou aí live abençoada. Marise, Deus te abençoe também, Marise. Josenice, todo mundo que está aqui comigo agora. Pastor Luciano, Yasmin, Marrom. Todo mundo, gente, todo mundo que está aqui. Amandinha, Cristiane, tem bastante gente conosco aqui. Deus continue abençoando vocês muitíssimo. Assiste de novo, Cris. Chegou de um pouquinho depois, assiste desde o início para você pegar, tá bom? Ó, beijo e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau.